Eu tenho uma palavra de Deus para você que tem passado aflições nesse mundo. Uma palavra que vai te consolar, que vai te manter em atividade nesse reino físico e também em movimento no reino espiritual. Uma palavra que vai trazer descanso para a sua alma. É a palavra de Deus. Deus me traz aqui com uma palavra para um público específico. Eu já, eu já me formei em marketing, tá? Então, aqui o que o Pai, o que o Espírito Santo, ele traz, o público-alvo desta mensagem e dois público-alvo, né? Aqueles que estão obedecendo a Deus, aqueles que estão desobedecendo a Deus, aqueles que estão sofrendo obras da desobediência de alguns seres humanos e aqueles que estão fazendo essas obras e provocando no próximo dor e sofrimento. Mas se você está vivo ou viva e se arrepende em nome de Jesus e entrega a Ele a vida para ter uma nova vida, Deus, Ele te perdoa. Você tem de Deus misericórdia. A sua alma, ela não vai para o inferno. E aí você passa a plantar novas sementes. Amém? Mas eu quero falar com você que passa por aflições nesse mundo, que tem sofrido com obras de injustiça. Você que tem sofrido com abandono, com traição, seja na área da empresa, familiar, de relacionamentos, conjugal. Você que tem sofrido a dor da rejeição, a dor da zombaria dos próprios irmãos, a dor do descrédito dos próprios irmãos, que é algo que às vezes eu fico, sabe, no meu coração. Pessoas que sofreram tanto no passado, trazendo duas figuras públicas tão tão conhecidas como a Joyce Maia, como a pastora também, eu esqueci o nome dela, a imagem dela está na minha mente e eu esqueci. Enfim, eu esqueci. Ela sofreu tanto no passado e hoje, em nosso meio, ainda existem pessoas que falam palavras amargas, palavras de morte contra seu ministério, contra aquilo que Deus lhe entregou. E isso é aquele espírito de crítica, de falta de temor, de falar de um escolhido de Deus, trazendo ela como um exemplo, que a irmã de Moisés também manifestou no meio do arraial. Mas, em nome de Jesus, que esse espírito seja tirado do nosso meio e que o temor esteja em nossos corações, de nós abrirmos a nossa boca para criticar os nossos irmãos, para falar contra os nossos irmãos. A palavra de Deus vem nos dizer em 1 Samuel, capítulo 22, verso 2: E todos os que estavam em aflição, e todos os que estavam em dívida, e todos os que estavam descontentes, juntaram-se a ele, e ele se tornou capitão sobre eles, e com ele havia cerca de 400 homens. Davi, ele ajudou essas pessoas, ele levantou essas pessoas, ele inseriu essas pessoas em movimento, em propósito, dando vida a elas. Olha, e todos os que estavam em aflição, e todos os que estavam em dívida,
E todos os que estavam descontentes juntaram-se a ele, e ele se tornou capitão sobre eles. E com ele havia cerca de 400 homens, homens que, homens que estavam em dívida, descontentes, juntaram-se a ele. Esses estavam em aflições. Quando eu li aqui dívida, eu quero profetizar, irmão, sobre a tua vida. Eu quero profetizar sobre o coletivo cristão. Para que, em nome de Jesus, se você, por algum motivo, seja por não conhecer a si mesmo e caiu na dívida e o nome sujou, ou porque veio uma tempestade, como a pandemia, e aí os gafanhotos levou, enfim, seja o que houve na tua vida, mas o nome nesse território físico ficou sujo. E eu libero sobre o coletivo da igreja cristã, eu libero sobre a sua vida individual, sobre a nossa vida, de que Deus ele enviará recursos para que nós possamos limpar o nosso nome. A Lília, mas está perdoado. A Lília, irmãos, é o nosso coração. Devemos pagar impostos, devemos pagar as dívidas. E, mas fulano não quer, não é sobre fulano, é sobre quem você é com Deus. Sobre quem você é com Deus. Então, que Deus te restaure o seu nome nos órgãos financeiros, no nome de Jesus. Porque eu creio que Jesus libera sobre nós, sobre a sua igreja, essa bênção. Por quê? Porque como cristão, devemos ter o nosso nome limpo. Não é? Tempestades acontecem, mas também tem aquela intençãozinha, né? Deixa para lá, né? Pense como empresário, se fosse sua empresa. Se fosse sua empresa que alguém contraiu uma dívida, você queria que alguém dissesse, deixa para lá, ou que honrasse este compromisso? Então, se você tem no seu coração e deseja honrar, você vai ser abençoado com esta palavra. Assim nos diz o Senhor. Então, Deus me traz aqui para falar com esse público específico. Para nós, como igreja, falarmos com esse público. Eu vou ler a outra palavra antes que eu entre ainda mais naquilo que foi tão consolador do Espírito Santo para o meu coração. E eu também vou transbordar na sua vida. Se você observar na história desse mundo, você vê seres humanos se levantando em guerra, se levantando, falando uma linguagem para a gente entender, com obras de injustiça, né? Estamos falando muito nesses últimos dias sobre o diabo, sobre o seu reino. Por quê? Porque os seres humanos estão se atacando. Os seres humanos estão se atacando. Mas existe um reino espiritual os controlando, eles se deixando, porque Judas se deixou ser controlado, não é? Para não entrar numa justificação, porque eu fui o diabo. Irmão, somos responsáveis pela nossa escolha. Somos responsáveis pelo que semeamos. O Senhor me deu uma linda palavra e eu vou dizer para você, você que está sofrendo com obra de justiça e que tem que continuar semeando. Você que está na cruz e que tem que continuar semeando. Ou seja, você já sentiu aquela dor que parece que lhe deram uma facada. É uma dor, é um grito. Você nem expressa o grito, mas você se vê diante da presença gritando: Pai, Pai, de tão dolorido que foi a obra da maldade. Você já se viu nesse cenário? É uma dor terrível. É uma dor terrível. Eu sei que existem pessoas que estão sofrendo assim. E é nesse momento que vem a vontade de desistência, é nesse momento que a gente quer parar, mas eu quero dizer para você o que o Espírito Santo disse para mim. O que o Espírito Santo disse para mim. Lilian, continua semeando. E ele diz para você,
continue semeando, semeando bem, mesmo chorando. Porque ninguém, ele disse, nenhuma obra da maldade. A obra da maldade pode atingir o físico e você ficar em dores agonizantes, mas ela não tem o poder de roubar o futuro que Deus tem para você. Ela não tem o poder de roubar a semente que você vai semear. Você está na cruz, tem alguém que pelas suas obras foi parar na cruz, foi parar naquele momento de dor, mas reconhece o seu pecado, confessa o seu pecado, pede perdão para o seu pecado, então você perdoa. Você semeia o perdão. A gente não usa do acesso. Mordecai, eles ouviram o decreto. Eles estavam chorando alto. Foi de repente aquele decreto. Eles não esperavam, porque estava tudo bem, e de repente a mãe é um ser humano, tá? A mãe é um ser humano, mas que por uma motivação pessoal, mas que é um desejo do diabo destruir, roubar, matar. Ele estabelece ali um caos. Mas eu profetizo sobre a tua vida que todo o caos instalado pelo próprio diabo, Deus destruirá essa obra. E a vida, a paz, a alegria e o sorriso tomará conta desse ambiente. O decreto que aferia a morte não é o que vai acontecer. Não é gritos de morte do povo de Deus que será ouvido. Mas os inimigos abandonarão o território. Os inimigos irão fugir. O diabo, ele vai fugir. Então Mordecai, ele conhecia Esté, sua parente, cuidou dela. Então, diante do decreto, ele vai buscar, ele vai clamar, ele vai no acesso, naquilo que ele conhece, para resolução, resolver a situação. Então, Mordecai é alguém que resolve a situação. Ele está sendo atingido pela situação, mas ele resolve a situação, é o que ele vai semear. Ele não semeou o que Amã semeou. O decreto foi para que o povo de Deus se defendesse contra aqueles que se levantariam contra eles. Meu Deus, eu nem ia entrar nessa palavra, Senhor. Mas o Espírito Santo, ele é livre. Então, sobre a semente, é o que Deus diz para mim e para você. Deixa eu ler o versículo. A palavra de Deus vem nos dizer em Esté, capítulo 9, verso 11. Nessas cartas de autorização, o rei concedia aos judeus de cada cidade que se ajuntassem e se dispusessem a defender sua vida e destruíssem, matassem e aniquilassem todas as forças do povo e província que os quisessem atacar, junto com suas crianças e mulheres, e que saqueasse seus bens. No mesmo dia, em todas as províncias do rei Assuero, no dia 13 do 12º mês, o mês de Adar, uma cópia da carta que seria divulgada como lei em todas as províncias foi publicada entre todos os povos, para que os judeus estivessem preparados para aquele dia, a fim de se vingarem dos seus inimigos. Então, uma lei, uma cópia da carta que seria divulgada como lei em todas as províncias. Em todas as províncias era uma lei. Uma lei que favorecia o povo de Deus. Uma lei que se estipula nesse reino físico que vai favorecer eu e você. Para que os judeus estivessem preparados para aquele dia, a fim de se vingarem dos seus inimigos. No verso 15, então Mardoqueu saiu da presença do rei com uma veste real,
azul celeste e branca, como também com uma grande coroa de ouro e uma capa de linho fino e de púrpura. E a cidade de Susã exultou e alegrou-se. E para os judeus houve luz, e para os judeus houve luz. Também em toda a província e em toda a cidade onde chegava a palavra do rei e sua ordem, havia entre os judeus alegria, júbilo, banquetes e dias de folguedo. Muitos entre os dos povos da terra se fizeram judeus, porque o temor dos judeus tinha se apoderado deles. Então houve até conversão. Houve até o que aqui, ó, conversão. Muitos se fizeram judeus, porque o temor dos judeus tinha se apoderado deles. Meu Deus. Houve luz para os judeus. Por quê? Por causa disso aqui, é o que eu vou ler para você, que é a palavra que o Senhor trouxe. O livro de Naum, capítulo 1. O Senhor é Deus, ciumento e vingador. O Senhor vinga-se e é cheio de furor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva a ira contra os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se e grande em poder, e não irá, de forma alguma, absolver o perverso. O Senhor tem o seu caminho no vendaval e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Ele repreende o mar e o faz secar, e esgota todos os rios. Ele repreende o mar e o faz secar, e esgota todos os rios. Então vejam, o que se estabeleceu nesse reino? Júbilo, alegria, honra, vestes novas para Mordecai, tão lindo, né? Com veste real, azul, celeste e branca. Azul, celeste e branca. Uma coroa de ouro e uma capa de linho fino e de púrpura. E a cidadela de Susã exultou e alegrou-se. Então, o que foi instaurado trouxe dor e sofrimento. Mas, agora, alegria, contentamento, júbilo, festas, é o que eu profetizo sobre a tua vida. Que Deus vai transformar esse cenário em um cenário de alegria, de júbilo, de festa, de trocas de presente, de honra, para a glória do seu nome. Por quê, Lilian? Por quê? Primeiro, continue semeando mesmo chorando, porque você vai viver esse tempo. O tempo de alegria, o tempo da ação de Deus no reino físico, aonde ele luta contra o reino das trevas, aonde ele destrói toda a obra do maligno, e você persevera. Então você pode sim ser a pessoa que resolve. Ser a pessoa que resolve. E Deus, ele traz a colheita das tuas sementes, que semeou bem mesmo chorando, que continuou caminhando mesmo chorando, que continuou estudando mesmo chorando, que continuou cuidando dos filhos mesmo sendo abandonado ou abandonada, que continuou procurando emprego mesmo sofrendo obra de injustiça em alguma empresa, que continuou levando a empresa mesmo sendo traído por um sócio ou por alguém dentro de uma empresa, para você entender esta palavra. Que a tristeza que se foi instaurado, Deus, ele traz alegria. A tristeza foi instaurado, Deus, ele traz alegria.
E o que o Espírito Santo falou para mim especificadamente, foi, na verdade, um louvor. E esse louvor fala justamente sobre nós prosseguirmos, sobre nós continuarmos confiando em Jesus Cristo, mesmo sofrendo dores terríveis, acreditando nele, de que o cenário ele vai mudar. Então, o hino é esse aqui. Se você já pensou em desistir, tenha fé e não pare de sorrir. Você vai ver que o inimigo não vai entender. E eu não estou dizendo que você não pode chorar, tá, irmão? Que você ouviu um decreto de repente que você deve fingir calar. Tá tudo bem, você não consegue. Vai mexer com a área emocional, a área dos pensamentos e com o físico. Vai tirar a sua energia, a sua força. Mas Deus, ele te levanta em meio a esse cenário. Porque eu oro em nome de Jesus para que ele derrame do céu o seu renovo. A energia que vem do céu, injete em você com a injeção. Em mim e você, para que continuemos caminhando para a glória do nome de Deus. Para a glória do nome do nosso Pai. Entende? E eu falo isso porque eu sofri uma obra da maldade. E aí eu acabei chorando na frente da pessoa. E depois eu fiquei, ai meu Deus, eu acho que não era para eu ter chorado, né? Ele fez, gente. Mordecai e o povo ficou chorando, porque a obra foi má. A obra foi má. Agora, chorando, o que eu fiz? Eu fiz o mal ou o bem? Eu fiz o bem. Eu fiz o que no outro dia? O bem. E no outro? O bem. O outro? O bem. O outro? O bem. Então, quem me viu chorando também me viu feliz. Porque Deus, ele me consolou com a sua palavra. Me levantou com a sua palavra. Mas na hora que a pessoa fez o ato de injustiça, na minha frente, aquilo mexeu. E na hora eu chorei com a decepção. Com a decepção que eu sofri. Porque quando você gosta de alguém e você descobre que alguém tem intenções más e que faz algo que vai prejudicar a sua vida. Quantas pessoas já me fizeram mal e eu fiquei na minha? Eu não levei confusão nem dissensão. Porque eu sabia que aquela era a obra do diabo. Mas essas obras vêm até a mim. Pessoas que querem dissensão e confusão. E eu posso parar a obra. Eu posso parar a obra. Mesmo sendo atingido com a injustiça. E esperar de Deus a chuva pelas minhas sementes. Não tem como impedir. Você vai continuar semeando o bem e vai colher o bem. Não vai colher espinho. Quem vai colher espinho é quem semeou o mal. Então vamos, ouça até o final o louvor, porque vem do Espírito Santo de Deus que consola hoje os nossos corações. Se você já pensou em desistir, tenha fé e não pare de sorrir. Você vai ver, eu tô um pouquinho rouca, que o inimigo não vai entender, que o crente até mesmo chorando, ele canta, porque se chorar, chora nos pés do Senhor, pois Jesus com o teu consolador. Teu sofrer uma noite até pode durar, mas o crente sabe que a vitória vem pela manhã. Então cante assim, vou seguir os passos de Jesus. Eu vou seguir os passos de Jesus. Vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Quando o crente está firme nos pés do Senhor, eu estou sem força na voz.
Ele passa pela prova cantando louvor. O inimigo se levanta, mas tem que cair. O crente tá aí levando a cruz, né? Se cair 1000 ao teu lado... Eu não tô lembrando o resto do hino, Deixa eu abrir aqui esse refrãozinho. Eu tô abrindo. Ô, Lília, mas como que o Espírito Santo falou isso pra você no meu interno? Eu acordei com esse louvor. Os passos de Jesus vou levar comigo a minha cruz. Eu vou descansar. Quando o crente está firme nos pés do Senhor. Ele passa pela prova cantando louvor. O inimigo se levanta, mas tem que cair. O crente não deixa a cruz, mas leva até o fim. Se cair vindo ao seu lado, ele não cede, não. Sempre está protegido por um batalhão. Deus dá ordem aos seus anjos para proteger. Bem guardado desse jeito, desistir por quê? Desistir por quê? Você está bem guardado. Você está bem guardado, bem guardada. Por isso que o Senhor nos diz, siga, vou seguir com Jesus. Eu vou seguir a direção de Jesus. Porque Jesus repreende esse mar, repreende essa tempestade. Em nome de Jesus. E estabelece a sua vontade, que é boa, que é perfeita e que é agradável. Que o Senhor te abençoe, acolha e receba as palavras de Deus com mansidão. Amém. Deus julga a sua causa com justiça. Falava aos meus ouvidos o Senhor.